Sejam bem-vindos, homens, ao segundo episódio do podcast Homens, ou Oma. Hoje eu tô aqui com o Eduardo Cardoso e com o Otávio Felipe. Os dois, o Eduardo criou a marca, né? E o Otávio está comigo desde o início desse projeto. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, qual que é o objetivo desse trabalho com o público masculino, os 3 pilares importantes que a gente trabalha: mente, corpo e sexualidade. E para começar, eles vão se apresentar e falar um pouquinho do que eles fazem. Pode começar, Eduardo. Quem faz? Tá bom. Gente. Bom, eu sou o Eduardo Cardoso, sou designer gráfico, especialista em pós-produção fotográfica. Já trabalhei em várias agências de publicidade, como principalmente criação de marca e posicionamento de marca. Atualmente eu trabalho juntamente com meu amigo Jason, nós temos a Effect, que é mais voltada a marketing digital, e também atuo como fotógrafo e especialista em pós-produção fotográfica. Bom, eu sou o Otávio, trabalho também com designer gráfico na Max Educa. Já há 6 anos, trabalho com isso, cuido do Instagram. Não sou formado na área, faço faculdade de arquitetura e urbanismo. E estou com o Márcio nesse projeto já há 1 ano e meio, mais ou menos, né, Márcio? É isso aí. Vou falar um pouquinho de mim, da onde que surgiu todo esse trabalho. Quando eu tinha 40 anos de idade, e aí eu tive uma crise no relacionamento, eu e a minha esposa, Andréia, e em todas as áreas da nossa vida, né? Profissional, sexual. E aí a gente foi buscar o autoconhecimento, a se conhecer. E a gente também buscou muitas coisas dentro da sexualidade. A gente buscou a terapia tântrica, não sei se vocês conhecem, a gente vai falar um pouquinho. A gente buscou a PNL, a programação neurolinguística, o Enneagrama. E tudo isso foi transformando a minha vida quanto a vida dela. E eu vi que tudo isso melhorou muito a minha vida profissional, a minha vida conjugal, a minha vida sexual. E eu pensei assim, nossa, quanto conhecimento que eu tive nesses últimos anos, e eu preciso compartilhar isso com os homens também. Porque muitos homens precisam despertar isso dentro deles. Hoje, já trabalhando, né, dentro desse projeto, dentro desse trabalho, não digo mais nem projeto, porque não é mais um projeto, porque está acontecendo. Exato. Né? E vejo muitos homens precisando, né, desse trabalho, tanto mental, quanto corporal, quanto sexual. E aí, eu comecei junto com o Otávio, que a gente trabalha na mesma empresa, na Max Educa, igual o Otávio falou. E nós começamos aos poucos fazer vídeos, né, fazer as artes e começar a postar no Instagram. Eu vejo que de verdade mesmo, a gente começou em agosto do ano passado. Sim. E para mim o marco do nascimento assim foi na semana do dia 25 ao dia 28, que foi quando eu comecei a postar realmente todos os dias, e eu vi o Instagram crescendo, os seguidores aumentando. Inclusive, hoje o trabalho, né, o Homens, tem 95% de público masculino. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês fazem dentro, né? Ou vamos começar pelo Eduardo. Como que você criou a marca? O que vocês pensaram? Como foi o processo? Bom, a princípio, o processo de criação da marca foi através do briefing, que nós coletamos as informações com você. E a partir desse momento a gente começou a traçar como ela seria posicionada e como ela seria vista do ponto visual. Por exemplo, o que eu imaginava quando eu recebi o nome, nós procuramos nomes tanto nacionais como em outras línguas. E o que nós acabamos caindo foi no nome Homens, em francês, porque geralmente a galera procura... Ô Eduardo, eu queria que você pronunciasse
Homens em francês. Eu vou pedir ajuda da minha assistente, só um minutinho. Não, depois você faz, posso. você traduz pra gente. Sim, Pode mostrar. Mas a produção seria homens, Tá. a pronúncia. Mas eu vou pegar a minha assistente, que ela faria a pronúncia. Seria assim. Entendi. Mas- Como que é? Faz de novo você, Eduardo. Seria... Entendi. Mas assim, a princípio a ideia seria ser uma marca que ao mesmo tempo ela fosse masculina e elegante e ela trouxesse traços que não fossem tão agressivos, que geralmente o que a gente pretende buscar, principalmente visualmente, é que ela tenha os traços que eu disse anteriormente, só que ela tenha a leveza, ela tenha curvas, ela tenha assim, as nuances do próprio comportamento masculino. Essa marca que tá na TV aqui, pessoal. Principalmente o H e a letra S, Sim. que provavelmente seria, a princípio seria o início dos conflitos masculinos e no fim seria já gente, fugiu a palavra. Seria formas circulares que já são mais dominadas pelo homem. Então tem os ciclos de altos e baixos. Sim, bacana. Otávio, o que você faz dentro do trabalho Homens hoje? Hoje eu cuido da parte dos social media, da parte artística, tudo. Quando a gente começou tudo, eu baseei muito no que o Eduardo fez. Ele mandou o catálogo, tudo, então a gente baseou naquilo, nas cores. E a gente tentou puxar isso um pouco. Hoje eu cuido de tudo isso um pouco. Bacana. Eu falo projeto, né? Mas não é projeto, eu esqueço. Esse trabalho com o público masculino, eu vi a importância de 3 pilares, né? Que eu acabei de falar aqui, mente, corpo e sexualidade. Porque eu vi na PNL, na programação neurolinguística, a importância de juntar esses 3 pilares. Porque, para mim, né, mente e corpo é uma única coisa. A única diferença é que a mente ela é mais sutil e o corpo, digamos, mais condensado. Mas tudo o que existe na mente reflete no corpo e tudo que tem no corpo reflete na mente. E a sexualidade nada mais é do que uma energia que todos nós temos, até uma criancinha tem, que é a nossa energia de vida. É a nossa energia que é ela que nos dá potência para a gente fazer tudo na vida, para vocês criarem principalmente. A energia da criação. Sim, a energia da criação. A sexualidade é a energia da criação. Só que, infelizmente, a maioria dos homens, eles não conseguem usar positivamente essa energia. Então, eu vejo que, principalmente na masturbação, que todos nós nem aprendemos, né? A gente se descobre na adolescência se masturbando lá do jeito que a gente sabe. E no sentido de se aliviar, de diminuir a tensão e jogar essa energia fora. E, na verdade, de uma forma, assim, escondida, né? Para ninguém ver, ou às vezes por termos vergonha, rápido, porque era escondido, então na hora do banho ou escondidinho em algum lugar. Foi assim que a gente foi aprendendo e ensinando a nossa mente que prazer é isso. E hoje eu vejo muitos homens com essa dificuldade de ter ereção, de sentir prazer, e falamos da libido, né, do desejo, mas a libido na verdade é essa energia que a gente fala, mas direcionada ao sexo, perdendo. Por quê? Porque não sabe sentir prazer de outra forma. Então eu falo assim, deixa eu pegar aqui um pênis. Eu falo assim, a gente aprendeu a fazer dessa forma. E pensar em tal coisa. Então, esse movimento com tal coisa que eu trago na minha cabeça, isso é prazer. Foi assim que eu ensinei. Aí eu vou para uma relação real, né, uma relação sexual real, e aí se a cavidade aqui, a vagina ou o ânus, se ela não tiver a mesma pressão da minha mão, e se eu não fizer o mesmo movimento, minha mente não vai entender que isso é prazer. Ou se ela tiver úmida, né, se tiver bem lubrificado ou dilatado pela excitação,
o pênis não vai sentir que isso é prazer e eu acabo perdendo a ereção. Então, hoje, esse trabalho, homens, ele traz uma das coisinhas, é ensinar o homem que a masturbação, ela é essencial, ela é importantíssima. Muitas pessoas pensam assim, nossa, será que eu estou fazendo demais? Será que não posso fazer isso? Será que é certo? Será que é errado? E aí eu explico que não é errado, não tem certo, não tem errado. Como eu sei se eu estou me masturbando muito ou não? É você analisando as áreas da sua vida. Se você está desfocando, por exemplo, você não está trabalhando mais, você não está olhando para sua família, é porque tem algo errado, né? Então é exagero. Mas essa masturbação consciente é aprender a se masturbar de uma outra forma. Então, manipulando a glande, o pênis de outra forma, o saco, e sentir outros prazeres no corpo e ensinar a mente. Olha, isso também é prazer. Porque quando a gente vai para um sexo real, de qualquer forma que a gente for tocado, isso é prazer. Né? Por exemplo, não é seu, digamos, vou falar o português bem chulo aqui, não é seu louco da punheta, né? Você chega lá, mexe, Sim. você ejacula e fica por isso mesmo, tá tudo certo, vai deitar, vai dormir, vai fazer um bolo e tudo mais. Na Sim. verdade, eu acho que assim, você tem que sentir o seu corpo e como você mesmo reage a ele e seus sentidos reagem a isso, não é simplesmente lá descabelar um palhacinho Sim, e ficar é por isso isso daí. mesmo. Isso daí é jogar energia fora. E o que você quis trazer aí realmente é saber usar essa energia para você ficar com mais energia, né, para as outras áreas da vida. E não só da sexual, né? Sim. Voltando um pouco também na parte de aprendizado, quando você, né? Porque você não tem explicação nenhuma. E às vezes o próprio pai ou a mãe não vai te ficar, né? Como que você tem vergonha de fazer aquilo. Então você aprende a fazer de um jeito lá que vai. Assim, né? O pai e a mãe não vai chegar e não vai ensinar não você. vai ensinar, né? Como que faz. Então você tem a que mexer na gangorrinha humana lá, né? Mas... E o corpo mesmo, né? Ele vai fazer, parece que acontecendo para você fazer aquilo. Sim, porque como a gente está trabalhando com energia, é igual uma panela de pressão. Se a gente tampa a panela de pressão, não dá para segurar por muito tempo, ela vai explodir. Sim. Então, a gente querendo ou não, a gente vai ter que ejacular ou fazer sexo ou se masturbar de qualquer forma. Porque o corpo pede isso, Sim. não tem como a gente bloquear. Inclusive, tem uma técnica aí que usa de ficar assim, tantos dias, tantos meses sem se masturbar. Para quê? Porque depois desse tempo você pode até aumentar a frequência. E na verdade é você saber lidar com as coisas e não fugir das coisas. Né? É aquela coisa, você tem que ter o autocontrole sobre você mesmo. Não é o seu corpo que manda em você, na sua consciência. Eu acho que é o inverso. Tem que saber se policiar em relação a isso. Senão é desperdiçar de energia fora. E vocês, como homens, o que vocês aproveitam do projeto, do meu trabalho, do nosso trabalho, homens? Aproveito bastante coisa. Eu com todas as... total, né? Sim. Eu com todas as dicas, né? Porque como eu tô mais perto de você, então as dicas que você ia, eu acabava lendo tudo e você acaba aprendendo mais, né? Porque também as pessoas pensam que esse trabalho... o Márcio ele só fala de sexo, mas não é. Ninguém sabe o por trás disso, o que é o trabalho. O trabalho é uma coisa muito além do que só o sexo, né? Porque ver um pinto e falar, ai, nossa, é um pinto. Mas não é um trabalho. Então as pessoas, às vezes... Igual eu mesma aprendo a explicar para as pessoas o que é, o que o Márcio e também a Andrea, né? Faz naquilo, o projeto deles, o que é, né? O sexo, na verdade, ele virou uma coisa, um produto banalizado, na verdade. Hoje você não pode falar abertamente sobre sexo, ou sua orientação, ou o que você gosta de fazer ou deixa de fazer. Hoje é igual você andar na rua e você soltar um pum, todo mundo fica olhando, sabendo quem que foi, entendeu? É uma concepção que eu vejo das pessoas ao falar de sexo. Todo mundo fica assustado sabendo que é uma coisa que todo mundo faz. E é inevitável, às vezes é fisiológico da pessoa, às vezes tem gente que procura prazer, às vezes é ideal, às vezes é troca de energia. Tem vários fatores, mas eu vejo que é um tabu muito grande em relação a isso. Ô Giovanni, faz um favor para mim. Busca aquele quadro que tem ali no corredor.
das energias, para eu explicar aqui um negocinho. Nós vamos falar da energia e eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho dos níveis que o Otávio trouxe aqui, falando dos níveis do público masculino. Os que estão ainda lá embaixo, preocupados com o tamanho do pênis, com ejaculação precoce. Não que isso não seja importante, tudo isso é importante. Mas como tem ainda muita coisa lá por detrás para a gente subir e entender até a gente chegar aqui no que o Eduardo falou, né? No comando aí que é a nossa mente que comanda. Deixa eu pôr aqui. Então vou explicar que esses são, se a gente sabe que somos energia, né? Se a gente pegar a nossa pele, uma célula e dividir em átomos e os átomos nas partículas, prótons, nêutrons, a gente vai chegar na liberação de energia. E nós temos pontos importantíssimos no nosso corpo e temos 7 mais conhecidos aqui, que são os chakras. Nós temos o básico aqui, o vermelho, que fica bem embaixo da gente, no nosso órgão genital. Aí que está a nossa energia sexual. E a gente tem que aprender a fazer essa energia subir até lá no último, no coronário. Só que o que a gente faz? A gente se masturba e joga a energia fora por ali mesmo. E muitas pessoas ainda estão nesse nível de compreensão, né? Do nosso órgão genital, que é o sexo, que é o instinto ainda animal, de procriação. E é o que a gente aprende na escola. Que é o órgão reprodutor feminino, o órgão reprodutor masculino. Nada mais, porque a gente não aprende sobre masturbação, a gente não aprende sobre energia, a gente não aprende nada. Não, vai lá, pluga o USB, faz o download, vai embora, tá tudo certo. Sim. Aí a gente subindo um pouquinho, nós temos o chakra sexual, né? Que aí é a compreensão de que a gente entra um pouquinho no orgasmo, que é uma potência, elétrica essa potência, né? Para subir até lá no coronário. E ali é entender sobre as nossas disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil, tá tudo ali. E se a gente subir um pouquinho, a gente chega no plexo solar, que é quase aqui no umbigo, um pouquinho para cima. E aí a gente compreende que essa energia sexual, ela que nos dá poder. É uma energia poderosa, ela que nos equilibra, que aqui é o centro de equilíbrio, e que, estando equilibrado, tudo na nossa vida está em equilíbrio. E aí a gente chega um pouquinho mais no coronário não, no cardíaco, que é o verdinho ali, que é o do coração, e aí a gente vai trabalhar nossos sentimentos, que nossas emoções, tanto positivas como negativas. Eu nem falo que é negativa, eu vou dar um exemplo aqui, a raiva. A raiva é positiva ou a raiva é negativa? E aí? Acho que depende da situação. Ela pode ser negativa numa certa situação e em outra ela é positiva. Me dá um exemplo. Meu Deus, agora... Me dá um exemplo de raiva positiva e raiva negativa. Positiva e negativa. Por que eu? Você que não, tudo bem, mas é que... Depois o Eduardo fala. Ai, meu Deus, eu tenho raiva... Eu acho que não é a raiva. Eu acho que é uma sensação de... Você transforma em motivação. Eu acho que não chega a ser a raiva, mas ele é eu acredito que é o mesmo sentimento, mas ele tem o alto e o baixo. Né? E o que você acha, Eduardo? Pode ser que sim, por exemplo, seria a mesma intensidade energética, só que você canaliza para duas formas. A raiva, ao meu ver, a raiva você transforma em algo ruim, algo negativo. Por exemplo, a raiva, fulano fez mal para mim, eu vou revidar, eu vou me vingar. Ok, isso aí é um lado negativo. Mas o lado positivo fala assim, fulano falou isso de você, ou fez isso para você. Quer saber de uma coisa? Não tô nem aí, só que assim, eu vou superar alguma coisa que esteja me mostrando que isso para mim seja negativo e vou passar por cima, vou procurar melhorar e transformar em positivo. Com uma mesma intensidade, só que um gera
vamos digamos assim, luz e sombra. Uhum. Você faz um malefício de alguém ou até para você mesmo. O outro você transforma numa motivação que você, por exemplo, não tô satisfeito com o lugar onde eu moro. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa raiva de eu não estar satisfeito onde eu moro e vou me movimentar para um lugar onde eu me sinta bem. Você Eu buscar acho que melhor. seria tipo a mesma intensidade, só que a raiva negativa, você vai se vingar do que você tá recebendo. A raiva positiva, entre aspas, seria ao meu ver, tá, gente? Pode ser que eu esteja enganado. Não tem certo, não tem errado. Você transforma isso em motivação para você sair do seu ponto zero e do seu eixo, digamos assim... Gente, me fugiu. Da zona de conforto. Acho que talvez seria isso. Sim, é isso aí. Deixa eu só explicar de uma outra forma. Nós temos o medo e temos a raiva. O medo paralisa. A raiva ou faz a gente atacar o nosso adversário, ou se o adversário for muito grande, faz a gente correr, né? Só que ela não é positiva nem negativa, ela é neutra. Agora, a raiva, ela faz a gente atacar. Uhum. Então, o que eu vou fazer que é positivo ou negativo? Então, se eu atacar e dar um tapa na cara de uma pessoa, isso é negativo, né? Mas não é porque a raiva é negativa. Mas agora, se eu usar da minha raiva para ir lá conversar com o Otávio e falar assim, Otávio, você está fazendo isso, isso e isso, e eu não estou me sentindo bem com isso que você está fazendo. Então, é usar a raiva para o bem. Vamos pegar um bombeiro. Um bombeiro, ele entra lá numa casa pegando fogo, com o quê? Com raiva, né? Ele entra com toda a raiva que ele tem e entra e faz o que ele tem que fazer. Isso é positivo, né? Então, é o que a gente faz com a raiva que é positivo e negativo, e não a raiva. É que, na verdade, a palavra raiva é uma palavra muito pesada. Sim, porque ela está como negativa. Exato. Né? Ela é uma palavra negativa. Vai dar consciência do que a pessoa está sentindo no momento. Sim. E voltando aqui no cardíaco, né, que a gente está falando, que a gente começa a trabalhar todas essas emoções e sentimentos nossos. Porque se a gente não trabalhar tudo isso que eu estou falando, ela nunca vai chegar lá no coronário. E aí depois a gente chega ali no laríngeo, que aqui é identidade. Essa energia sexual vai fazer a gente trabalhar com a identidade. Muita gente tem vergonha de gemer na hora que faz sexo. O que é isso? Problema com a identidade. O que é problema com a identidade? A pessoa ela não sabe quem ela é, do que ela gosta, o que faz bem para ela, o que faz mal para ela. E aí, já que a gente está falando de sexualidade, ela aceita muitas coisas só por causa do outro, mas não porque ela gosta, porque ela aceita aquilo lá. Então ela não sabe quem ela é. Ela acaba sendo eu vou falar uma palavra que vai dar uma ambiguidade aqui, mas ela acaba sendo uma pessoa passiva. Sim. Porque ela recebe de tudo, não da forma sexual, mas ela é passiva, tipo, de ordens, ela é submissa, ela vai fazer o que a outra pessoa mandar, e às vezes ela se coloca em situações onde ela corre perigo e não é o prazer que ela vai ter, ou a satisfação pessoal, profissional, amorosa que ela vai ter. Ela vai apenas fazer porque ela acha que ela vai agradar a pessoa que está tentando ter algo com ela. Sim, realmente é isso. E ali nós temos aqui, né, outro chakra. Frontal. Isso, que é o frontal, que quer dizer assim, eu preciso olhar para o mundo, para o universo com um único olho e não com dois. Então, assim, para de ver se está certo, se está errado. Não existe certo e errado, existe aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. Para de olhar se é homem, se é mulher. Não existe homem e mulher. Eu não gosto de homem, eu gosto de mulher. Eu gosto de uma alma que está ali, num corpo de homem ou num corpo de mulher. É parar de ver o branco e o preto, né, o amarelo, o vermelho. É parar de ver as coisas dual e sim ver as coisas com um único olho. A essência. Porque só quando a gente tiver toda essa energia trabalhada que a gente vai conseguir chegar aqui, né, na fonte do prazer e nos conectar com o universo, com Deus, com aquilo que a gente acredita que é maior do que a gente. Então, isso que o trabalho, homens, que a gente está fazendo, que a gente está desempenhando, ele quer. Hoje ele está começando daqui,
né? Ele está atingindo uma massa maior dos homens, porque a gente está falando de tamanho de pênis, de ejaculação precoce, mas esse trabalho ele é muito grande, muito lindo, porque ele quer trazer isso para os homens. É esse entendimento. Só assim ele realmente vai se aceitar e vai curar essa masculinidade tóxica que a gente vê aí na maioria dos homens. A masculinidade tóxica é principalmente em relação à virilidade. E por que será que os homens têm tanta complexidade com o tamanho do seu documento, o seu peru, o seu RG, seu CPF, sei lá? Por quê? Por quê? Ah. Tá relacionado a ser homem e não ser homem, tá relacionado à potência, à virilidade, à identidade. E acho também, tipo, a pessoa, né, ela fica durante uma conversa alguma coisa, né, você solta alguma coisinha. Porque o meu E isso acaba falando, então eu já não vou ficar com essa pessoa, porque ela não curte uma pessoa que é menos, né? Então, às vezes as outras pessoas acabam também, né? Um preconceito, né? Mas... Não, mas eu acho engraçado, engraçado não, eu acho bacana colocar, mas engraçado ao mesmo tempo, porque assim, todo mundo tem uma pira do tamanho do documento, né? Tem o quê? Uma pira no tamanho do documento. Porque fulano tem o tamanho assim, porque o meu é assim, porque é uma competição para ver quem, gente, vai colocar num buraco, um orifício, dependendo de como for, não vai caçar petróleo também, né? Sim, e o que a gente vem falando é assim, não é o tamanho que importa, né? É saber usar, né? É a funcionalidade. Mas a questão energética, do brinquedo. Tem alguma influência, tamanho ou não? Nenhuma. A energia é você, né? E não o que você tem. Não é o corpo, não é o físico. Tá mais sutil, digamos. mais dentro. Por isso que a gente tem que entender tudo isso. Porque quando a gente começa a subir esses degraus, a gente entende que se eu tenho pênis pequeno, se eu tenho pênis grande, isso não importa. Né? Sim. Olha Exato. quantas coisas que a gente tem para olhar dentro da gente. Um estado de consciência. Sim. Sim, quando a gente chega lá em cima, a consciência. Você chega e fala assim, gente, não tô afim, tô com preguiça. E você falando disso, Eduardo, eu lembro aqui que nós temos só 5% de consciente, 95% é inconsciente. Exato. Tudo que a gente faz, a maioria, 95% que a gente faz no nosso dia é inconsciente. É automático. A gente mesmo, nós mesmos nos condicionamos a ter certas atitudes. Levantar, tomar café da manhã, trabalhar, voltar, almoçar, e por aí vai. E quando eu me coloco como terapeuta neurolinguístico, é trabalhar realmente isso daí. É buscar o que está lá no inconsciente, buscar esses 95%, trazer para a luz, olhar para aquilo, abraçar. Eu sou isso, realmente, mas isso faz sentido para a minha vida hoje? E aí, ir separando, jogando fora aquilo que não faz mais sentido, ou ressignificando aquilo lá e mudando os caminhos neurológicos para a gente parar de fazer as coisas no automático e sim consciente, fazer as coisas conscientes. Meditar é ótimo para isso. Sim, importantíssimo meditar. Busca fazer qualquer atividade. Você medita, Eduardo? Medito. Medita? Todos os dias? Todos os dias. Medito, entro em contato com a natureza, vou tocar guitarra, vou tocar violão. Às vezes, como eu tenho minha cachorra, eu levo ela para passear, levo no parque. Eu não fico totalmente, apesar de trabalhar muito, a maior parte do meu dia na frente do computador, eu procuro ter um tempo de qualidade de vida, não só para mim, mas também por ter pet e ter qualidade de vida para o próprio pet. Porque também não adianta nada eu estar pleno zen em casa e a cachorra estressada, que sabe que cachorro estressado é pior que ser um ser humano. Mas eu procuro ter bastante qualidade de vida. Desde do mental, alimentação e tudo mais. Procuro manter um equilíbrio. Tá certo que tem dias que a gente não consegue, né? Porque vem sei lá, um espírito de porco vai bater na gente, a gente tem vontade de morder até as paredes. Mas isso aí é um dia típico ou outro. E você, Otávio? Eu Medita? Não? Não. Atualmente não estou fazendo nada, estou no automático. Eu acho que eu saio um pouco do automático
de final de semana, porque é muita Você coisa, se muita desliga um coisa. pouco, né? É, porque aí eu consigo pensar, tipo assim, pouco, né? porque aí eu consigo pensar, tipo assim, agora eu vou ter tempo de fazer isso que eu deixei. Então, que é aquela coisa, né? Que fica tanto no automático durante a semana que você nem vê. A hora que você vê já é sexta, aí você para e começa. Você medita, Marcos? Se eu medito, eu medito, mas a minha meditação ela é ativa. Eu não paro num lugar porque assim, meditação existe de várias formas. Exato. O que é meditação para mim? É estar no presente. Então é parar de ficar pensando no passado, o que eu fiz, que eu deixei de fazer, e ficar pensando no futuro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Então é estar presente com gratidão. Hoje eu estou aqui com vocês, entendeu? E viver esse momento e depois ser grato por esse Exato. momento. Isso para mim é meditação. É a coisa assim, não vou falar essa palavra porque eu estou tirando ela da minha programação aqui. Deixa eu usar outra palavra. Exige muito da gente, mas eu estou conseguindo estar presente nos momentos da minha vida. É curtindo o presente. Exato, porque se você fica você pensa muito no passado, você não tem presente. Se você sofre pelo futuro, você também não tem presente. Você vira tipo uma alma só habitando o corpo e você não sabe onde você tá. Tá perdida no universo ali. Sim. E aí, perdido, a gente não se encontra. Não se encontra, realmente. Atividade física, vocês fazem? Corpo? Vamos entrar agora no pilar corpo. Faço. A gente estava falando agora no pilar mente, vamos falar do pilar corpo. Qual a importância do corpo para o homem? De cuidar do corpo? Deixa para você agora. Para mim? Eu acho... Bom, eu não faço, né? Porque tá foda, mas... eu acho que o corpo... A pessoa tem que se sentir bem com ela, né? Mas isso é muito difícil porque a sociedade vê, né? O corpinho bonitinho. Então, você tenta chegar naquilo. Então, a importância... Mas quando você liga o foda-se, aí você fala, não, é esse meu corpo, é isso e acabou. Não tem que ficar tentando se enquadrar naquilo que a sociedade colocou. Sim. Eu sou praticante de musculação, gosto de fazer corrida. Pelo menos 3 vezes na semana eu vou correr no parque e tal. Teve uma época que, assim, eu estou ficando com o corpo assim para eu ser visto, para agradar as pessoas, para agradar a sociedade. Chegou um momento que hoje eu estou falando português bem claro, eu estou tocando foda-se. Porque, assim, se eu tiver que ficar com o corpo sarado, o corpo vai ser para mim. Se eu tiver que ficar com o corpo todo, digamos, não vou falar de uma forma depreciativa, mas todo, vamos, sei lá, flácido. Não estou falando de uma forma depreciativa, tá? Uhum. E eu me sentir bem com isso, tá tudo bem. E ninguém tem que vir opinar, ninguém nada. Tá certo que hoje a grande maioria, a gente vive um modelo de comercial, de venda de imagens, que você tem que ter o corpo perfeito, o rosto perfeito, a pele perfeita, a alimentação perfeita, mas assim, nem todo mundo é assim. E por aí vai. A importância da atividade física, sim, ela ajuda a regular os níveis de testosterona masculino, ela ajuda a relaxar a mente, porque é onde a gente tira todo o estresse. E eu acho que tem vários fatores benéficos, mas também não precisa ser, vou fazer musculação, vou fazer crossfit. Faça uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai, sei lá, correr. Se, por exemplo, eu tenho cachorro, vou correr com o cachorro. Qualquer atividade, até passar vassoura em casa, para mim já é uma atividade física. Sim, e é importante lembrar que corpo e mente está ligado, né? O que a gente falou. O que você faz para o corpo reflete na mente. Exato. Então, o que vocês dois falaram, parar de olhar para fora, né? Assim, o que o outro vai achar e olhar para dentro. Isso está bom para mim, né? Ou não estou me sentindo bem assim, né? Não os outros. E a partir do momento que a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa mente também. E vice-versa. Quando a gente cuida da nossa mente, a gente para de levar doença para o nosso corpo. Exato. Né? Levar dores, Porque o corpo adoece de acordo com o que tem dentro da mente. Sim. E aí também entra a sexualidade. E vocês sabiam que a autoimagem, ela reflete muito na ereção sexual? É um dos fatores que faz perder a ereção? A autoimagem? Isso. É eu estar me sentindo bem com o meu corpo.
Autoestima e autoimagem entra aí. Então, por exemplo, se eu não estou bem com o meu corpo, se eu estou achando que eu tenho pinto pequeno, ou que eu tô gordo, ou que eu tô flácido, ou que eu tô... Se eu ficar achando isso, né, trazer para a mente... Não funciona. Não funciona. É um dos fatores. Estresse também. Por exemplo, você pode perceber, se você passou um dia muito estressante e você teve a oportunidade de, por exemplo, até se propiciar o prazer, se estimular e tudo mais, não funciona às vezes. Aí você já fica preocupado, fala assim, poxa, será que aconteceu por causa disso? Depois você vai procurar o histórico, o dia inteiro você passou um dia todo estressante, corrido, às vezes não se alimentou bem e reflete isso aí, a coisa no mesmo dia. Falando fisiologicamente isso que você está falando, quem comanda a ereção é o nosso sistema simpático, parasimpático, que é o que relaxa nosso corpo. Então, se eu estou estressado, eu estou num movimento assim de irritação, de contração, de aceleração do coração, né, cardíaco, e tudo isso é o que o sistema simpático faz. E para ter ereção, a gente tem que estar relaxado. Quanto mais a gente relaxar, mais duro fica nosso amigão. É ao contrário. E então esse é um dos trabalhos que eu faço com os clientes que eu atendo, é de trazer a respiração, né? Trazer a meditação, estar presente. Eu estou aqui com outra pessoa, né? Eu e ela, e estar presente no ato sexual. Isso é relaxar para o amigão ficar ereto. Ficar animado, digamos assim. Sim. Esse é o sistema da ereção também. Vamos falar um pouquinho das disfunções sexuais. Agora vamos entrar um pouquinho no campo da sexualidade. A gente começou falando da ereção, mas muita gente procura também, o nosso trabalho para ejaculação precoce. O que eu recebo mais é assim, falta de libido, que é vontade de fazer sexo, né? Libido não é vontade de fazer sexo, libido é energia de vida. Então, um bebezinho, Freud que falou isso, um bebezinho tem libido, porque ele tem energia de vida, de viver. Mas essa energia a gente direciona para o sexo, então por isso que a gente fala libido é vontade de fazer sexo. Então é também vontade de fazer sexo. Então os homens me procuram por falta de vontade de fazer sexo, falta de ereção e ejaculação precoce. Tem a ejaculação retardada, mas o que o pessoal mais procura é a precoce. E ainda tem um público que eu acredito que vai ser muito grande, mas ainda as pessoas têm um receio de me procurar, são homens que estão casados, com filhos, estão lá na sua faixa de 40 anos, 35 anos, e aí eles param e pensam, eu gosto de homem e gosto de mulher, e agora? O que eu faço? Estou casado com uma mulher, tenho filhos e eu gosto de homem. O que eu vou fazer? Então, tem um público me procurando assim também, para eu ajudá-los. E aí, o primeiro passo, e eu que gostaria de ouvir vocês também falarem desse assunto, o primeiro passo que eu falo para eles é eles se aceitarem. É eles entenderem que não tem problema nenhum gostar de homem, não tem problema nenhum gostar de mulher. Só que aí... Isso é o primeiro passo, a aceitação, é aceitar. E depois levar isso para a companheira, aqui no caso, né? Porque eu não sei como ela vê isso daí. Né? Aí é esse trabalho. E dependendo da idade dos filhos também, de levar para os filhos. Uhum. Mas é o que a gente falou, é uma energia, não tem como segurar dentro da gente. E é incrível que tem pesquisa que fala que o homem consegue guardar até 40 anos. Por isso que os homens trazem nessa faixa dos 40 anos a bissexualidade. Porque é o máximo que eles conseguem segurar. Depois a energia precisa sair e eles acabam colocando para fora. O que vocês me falam desses assuntos aqui? Quer começar? Não, pode começar.
Gente, eu tô... Ai, gente, na verdade, primeiramente, eu acho que a própria pessoa ela tem que se aceitar em relação a ela mesma. Tem que achar que é uma condição dela, porque, assim, as pessoas... O que eu vejo é muito encarado assim, tipo, você é homossexual, você é uma escolha sua, você é bissexual, você é confuso porque você não sabe se você gosta de homem ou se é de mulher. Se você é heterossexual, você nasceu normal. Pera lá, gente, todo mundo nasce normal. Eu vejo um ditado assim, que independente de qual religião exista, anjo não tem sexo. Então quer dizer que por que os seres humanos eles são obrigados a seguir o que foi feito há muito tempo? Eu não vou entrar em discussão religiosa, porque senão vai dar pano para manga e vai dar... né? Enfim. Mas eu acho assim, o primeiro passo é a pessoa se aceitar. Se ela é hétero, se ela é homo, se ela é bi. Ela tem que se sentir feliz sendo do jeito que ela é. E agora E aí entra também no esquema de ideologia. O que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar... Se não afeta a pessoa, siga a sua vida, seja feliz e tudo mais. Quem importa o que vai pensar ou não é quem está dentro de casa. Por exemplo, no caso do homem que resolve se aceitar como bissexual. Como ele vai passar para a mulher, se tiver filhos, como vai passar para os filhos. Aí vai entrar a maturidade do casal, das pessoas. Sim. E tudo mais, de aceitação ou não. Por isso que eu acredito que precisa de um profissional junto. Exato. Tanto para trabalhar com a pessoa, né, que é bissexual, e como ela vai trazer esse assunto para outra pessoa, sem diminuindo os conflitos, não que não vá ter conflitos, exato, né? Mas para diminuir os conflitos. Por exemplo, já aconteceu situações comigo de às vezes estar em roda de pessoas e tá conversando e tal, e eu falei assim, eu já namorei um cara assim. O cara olhou para mim e falou assim, pô, você é hétero, você é gay? Eu falei assim, sou homossexual e tal. Mas cara, você não parece que é gay. Aí entra aquela situação, você precisa parecer, né? Os estereótipos. Eu falei assim, cara, não é porque eu me porto de tal jeito e o outro ser humano se porta mais, digamos assim... Como que eu posso fazer um termo que eu não... mais alegórico, porque tem gente que gosta de se enfeitar muito e tudo mais, sim, sabe? Eu tô falando alegórico, é que me fugiu o termo mesmo. Uma forma mais alegre de viver. Tem sim, gente que é mais tranquila, cada um tem sua forma de se expressar e tal. Eu falei assim, cara, não é porque eu me porto mais sério, que é o meu jeito, ou porque a pessoa lá é mais alegre, que eu vou deixar de ser gay, ou ele vai deixar de ser gay, ou se ele for hétero também. Só que eu vou falar uma coisa, eu não pareço ser gay, você é hétero, você parece hétero, você também não parece. E aí, como que a gente faz? Uhum. E ficou por isso mesmo e tá tudo bem. Entra a parte de estereótipo, entra a parte de energia, entra muita coisa que às vezes não tem uma explicação. Na verdade, é mais o fato de aceitação e das pessoas entenderem que, por exemplo, eu tenho nesse mérito da pessoa falar que não... você é gay, mas não parece. Mas e se você é bissexual, você parece? Precisa estar escrito, sou bissexual, sou gay, sou hétero na testa. Na verdade, não precisa dessa nomenclatura, não, né? Cada um é aquilo que quer, cada um gosta daquilo que quer. Cada um gosta do não que precisa, quer. Cada um nasceu do jeito que é, desenvolve o que quer desenvolver e tá tudo bem, e a vida é leve. E agora, complicado é esse povo ficar julgando demais, enfim. Eu prefiro não me opinar. O que você fala, Otávio? Quer entrar no assunto? Sim, eu acho que eu concordo. Acho não, né? Concordo com a parte dessa aceitação, porque é muito difícil, mas para aceitação é bom que as pessoas busquem um profissional igual você. Não só o profissional, mas que ela comece a pesquisar, porque é difícil você chegar e entender, porque é um tema tão assim que até você entender aquilo, sim, é complicado. Isso que você falou é fundamental, Otávio, porque nessas pessoas que eu falo, que me procuram, que estão aí na faixa dos 40 e pouco, são homens que viveu lá na adolescência um mundo sem Google, um mundo sem livros que falam desses assuntos. Então, para eles, isso assim, eu tô errado. Sim. E aí, por isso que não tem esse conhecimento que muitos homens têm hoje. Então, por ter esses conhecimentos fáceis hoje e entender que
Não, eu posso gostar de homem, eu posso gostar de mulher, que aí as coisas estão agora saindo de dentro e colocando para fora. Exato, né? porque o tabu antes era você se assumir como homossexual. Todo mundo achava que, pelo amor de Deus, o mundo estava acabando, o inferno estava subindo, os anjos estavam descendo falando amém, tá tudo mais. Agora, hoje, o tabu é o tanto o homem quanto a mulher, eu vou generalizar, porque assim, eles se assumirem como bissexual, porque porque o brasileiro não, o ser humano, vou falar a verdade. Aí eles chegam e falam assim, porque eu tenho o hétero, que é o normal, tem o gay, que ou come ou dá, e tem o bissexual, que é o que não sabe o que quer. Não sabe se quer homem, se quer mulher, se come ou se dá. Porque essa é a verdade que eu vi muitas vezes pessoas conversando na rua. Sim. E assuntos aleatórios que, com o pessoal que eu tenho convívio, a gente tem um papo bem aberto. Nós conhecemos muitas pessoas e tudo mais. E eu acho saudável conversar sobre isso, porque às vezes você se depara com certas situações. Por exemplo, eu venho de uma cidade minúscula. Certas coisas você falava assim, nossa, o Eduardo é assim, filho de fulano, não sei o quê. Gente, mas e aí, minha vida? Eu escolho o que eu quero fazer. Se eu quiser, por exemplo, se eu um dia me descobrir que eu sou bissexual, eu vou me aceitar e que doa quem doer e tá tudo bem. Essa coisa da cidade também entra muito. Porque quanto menor a cidade, a cabeça das pessoas parece que é menor. Por exemplo, igual você mora em Londrina. Londrina, você vê que, tipo assim, é outra vibe de uma cidade, por exemplo, igual Tupã. Exato. Que é uma cidade pequena, tem sim, as pessoas entendem tudo, mas não tem essa... Não tem a maturidade... Não tem a maturidade... Eu falo que é maturidade afetiva. Sim. Porque, assim, intelectual tem. As pessoas sabem como que funciona. Mas eu acho que não é uma maturidade afetiva de aceitar a pessoa como que ela é. Aí vem aquela cultura dos pré-julgamentos de cidades provincianas. Aí a gente volta aqui no quadro e eu falo que é maturidade sexual. Exato. É de chegar lá no único olho e entender que não tem certo e errado, não tem homem, não tem mulher, não tem homem, não tem bi, tem você. Você e daquilo que você gosta e te faz bem. Né? Fala assim, gente, você é um ser divino, meu anjo. Sai dessas trevas, aí vai ver a luz. Sim. Só que, infelizmente, nós terráqueos, né? No nível que a gente está aqui, a gente tem essa visão distorcida. Por isso que a gente precisa amadurecer. Amadurecer toda essa energia, esse entendimento de corpo, de mente e de sexualidade, né? Para a gente começar... Tudo anda junto. Se você não equilibra nenhum dos três... São 3 pilares. Corpo, mente, energia e sexualidade. Se você corpo, mente, que é a parte espiritual, que eu vejo assim, e a sexualidade, que é um conjunto dos 3. Se os 3 não estiverem aliados, é igual um nível de, por exemplo, vamos falar um jogo de videogame. Você está lá sempre tentando equalizar tudo, ou equalizar uma música, um padrão de música mesmo. Se você não funciona isso, não vai. Se um está desequilibrado, o outro tende sempre a aprender mais. O que vocês fazem para cuidar desses 3 pilares? Eu medito, eu procuro manter, como eu disse, uma alimentação saudável, uma mente saudável, policio meus pensamentos. Já passei por bastante coisa assim que me passou a refletir. Então hoje eu estou naquela fase, deu, tá tudo bem, não deu, tá tudo bem. Eu vou cuidar de mim, porque eu também não sou obrigado a agradar ninguém. Porque eu acho que assim, um dos grandes fatos que interfere no nosso equilíbrio, tanto energético como emocional, é o fato da gente querer estar sempre agradando alguém. Uhum. Porque a gente absorve energia externa e não cuida da nossa. Então, acho que assim, o primeiro passo é a gente começar a cuidar da gente. Sim, é o autoconhecimento. O que eu faço? Eu cuido de mim, eu procuro estar sempre em conexão comigo. Por exemplo, tem dias que você não está legal, que você está, tipo, morar só, por exemplo. Tem dias que tem uma companhia. Ok, tá tudo bem. Mas eu acho que assim, policiar os seus pensamentos, manter o corpo em movimento e a alimentação, você já consegue manter uns níveis de energias mais, digamos assim, satisfatórios. Sim, eu falo que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, como a gente vai dar amor, alegria, compaixão para o outro se a gente não tem? Então, por isso que é primeiro para a gente. E quando a gente se coloca, a gente pensa que a gente está fazendo para a gente, vem o egoísmo.
E, na verdade, cuidar da gente não é egoísmo. É encher o nosso copo. Então, eu encho o meu copo de água. Quando ele derramar, o que derrama, eu dou para o outro. Isso é o amor incondicional, porque eu estou dando para o outro aquilo que me sobra. Então, tudo que eu dar para vocês do que me sobra, eu não vou querer nada em troca. Exato. Porque eu estou cheio, eu não preciso de mais. Agora, quando o meu copo é vazio e eu estou querendo dar para vocês, e aí eu estou querendo que vocês enchem meu copo. Então, é um amor condicional, é condição. Ó, eu dou isso, mas eu quero em troca. Exato. Né? Por isso que é importantíssimo olhar primeiro para dentro, depois Não é pra egoísmo, fora. é uma forma de Amor. de amor. Alto Como amor. como que você vai dar para alguém uma coisa que você nem para você dá? Sim. Quem nunca passou por essa fase, né? Você enche o copo dos outros, mas deixa o teu vazio. Eu acredito que eu tô nessa fase, mas um pouco mais elevado. Já estou, sim, colocando em certas situações eu em Limites, primeiro né? lugar. Exato. Porque senão Senão não tem como. não vai. E não é fazer só pra gente deixar o outro. Faz os dois, né? Eu faço pra mim e faço pro outro. E pra quem faço primeiro? Pra mim. Exato. Só isso. Isso é o equilíbrio, né? Mas é prioridades. Uhum. Não que você vai falar assim, eu vou deixar, por exemplo, eu tô com fulano. Deixar fulano aqui e vou fazer só pra mim. Não é isso. Mas primeiro você cuida de você para poder fazer. Sim, porque só cuidar do outro, você desequilibra. E só cuidar de você desequilibra também. Sim. Então é fazer os dois, mas Tudo olhando que é primeiro para você. Todos os extremos e tudo que é demais Desequilibra. Desequilibra. Sim. Essa é uma lei sistêmica. Então, O dar e receber. coloca duas pessoas numa balança, duas com 80 quilos. Depois você coloca mais uma com 20 de um lado e outra com 19 do outro. Desequilibra. Desequilibra. Não precisa me falar, tá bom? Mas acredito que vocês tenham disfunções sexuais. Já tive. Já teve? Aconteceu algumas vezes. E não tem mais. Não. Nada dica. Depois que eu comecei a cuidar do meu campo energético, mudou bastante. Só quando eu tô muito puto da cara, que aí não funciona. Aí não funciona, mas... Eu acredito que não, mas com base em tudo que eu aprendo hoje, acho que eu já tô resolvendo que se tiver alguma coisa... Se tiver algum probleminha... a gente já resolve, porque com tanto de aprendizado... Caminhando. Sim. Eu acredito que 99,9% dos homens hoje tem uma disfunção sexual. Sim. Seja ela momentânea, por exemplo, falta de ereção, mas acontece de vez em quando alguma coisa. Mas eu acredito que a maioria tem. Mas geralmente, eu acho geralmente que é causado por estresse ou momentos de pressão psicológica muito grande. Sim, é isso daí. Já sim. passei por isso, já. Só que, infelizmente, também, os homens têm medo de falar. Procurar ajuda. De procurar ajuda. Tanto de um amigo, quanto de um profissional, de qualquer pessoa. Por quê? Porque se eu tenho um problema sexual, eu sou menos homem. E aí, como eu vou falar isso para outro homem? O relógio tá marcando 6h30 lá, não dá meia-noite de jeito nenhum e a pessoa não vai procurar ajuda, não vai colocar uma pilha ali. Sim. Porque a maioria das pessoas tem vergonha, acha que é vergonha, assim, eles pensam que é vergonhoso, mas às vezes pro profissional Mas não é aquele platô. Platô é tabu. Agora me fugiu qual que é a colocação, gente. Tabu. Tabu, Tabu é a vergonha de se expor. Me fala o que vocês esperam do homens? Num olhar futurístico. Agora é tua vez de começar a responder. Tua vez de começar a responder. Eu vejo esse que não é mais um projeto, que ele fique maior. Na parte, assim, que não só homens, mas, assim, homens, por exemplo, porque você tá na parte dos bissexuais ainda. Então, depois, homens trans, que é uma parte também que tá muito, né? Não é esquecida, mas é que as pessoas não olham para isso, né? Na verdade, é que assim, eu acho a colocação que eu acho que o projeto deveria, ao mesmo tempo que ele está crescendo já para um direcionamento, vai começar a abranger outros, principalmente porque o que é mais tabu, que eu acho. Que é o que mais se tem dificuldade de encontrar soluções. Por exemplo, trans,
bissexuais. O que mais, gente? Agora me fugiu. E só assim, deixando um adendo aqui, que capacitações homens, também. é isso mesmo, é assim, é trabalhar com as pessoas que se vê como homem, Sim. independente do corpo e da mente e da sexualidade, já que a gente está falando dos 3 pilares. Exato. Mas é quando ela se sente homem. Então, o projeto Homens é para essa pessoa. É nesse sentido que eu é vejo um- ela abraçando uma boa, tipo, muita coisa. É o ato de cuidar e solucionar, tipo, o masculino, o lado masculino isso. de todo mundo. Sim. E é legal que quando você fala o lado masculino, a gente tem essa energia que a gente acabou de falar, ela também tem 2 lados, Tem. lado positivo e negativo. Sim, A feminino e energia tem... masculino. Sim, que é... Aqui no Ocidente, a gente chama de masculino e feminino, infelizmente, porque aí mistura com sexualidade de homem e mulher, aí as pessoas não entendem, acham que é energia de mulher e energia de homem. Que se você tiver energia feminina muito grande, você vai virar... Isso. Vai, Mas vai virar a cuca do sítio de Pica-Pau Amarelo. Isso. E na verdade, no Oriente, com outros nomes, né, Yin Yang, Shiva e Shakti, e, né, o Jung colocou como, vocês lembram o nome? Como, esqueci o nome. O Jung também trouxe outros 2 nomes. E é trabalhar esse equilíbrio mesmo da energia, porque tanto o homem quanto a mulher tem a energia feminina e a energia masculina. A energia feminina é o amor de perto, o que faz a gente amar, compreender o outro, é a ter compaixão, a afetividade, isso é tudo energia feminina. E a energia masculina é o foco, a direção, é a Exatamente. busca, é o amor de longe. Mesmo estando longe, eu continuo amando. E é o equilíbrio dos 2. E entender que ora eu preciso da energia feminina e ora eu preciso da energia masculina. Né? E saber usar nos momentos corretos as 2 energias. Exatamente. Exatamente. Eu tô aqui tentando ainda lembrar os nomes que o Jung trouxe. Eu tô aqui tentando, daqui a pouco eu pego o telefone e vou... Nomes que E aí? Querem trazer algo? Pergunta alguma coisa pra mim? O que vocês querem perguntar pra mim? eu já perguntei uma coisa a respeito. Pode perguntar mais Pergunta uma. mais. Ai, deixa eu pensar. No outro podcast, quando terminou, fizeram 200 perguntas pra mim. Nossa. Não, mas é sempre assim, depois que termina, todo mundo vai querer perguntar. Também. Lembrei! Jung disse ânimos e ânima. Esses são as energias feminina e Ânimos e masculina. ânima. Gente do céu. Isso eu tava pensando... Tô esperando a pergunta. Vocês, como homem, o que vocês querem perguntar para um terapeuta neurolinguístico e sexólogo, sexual integrativo? Um homem sexual. Deixa eu pensar aqui. Ai, gente, eu falo muita coisa. Eu sei uma. Então, Eu acho. pergunte. Pergunta aqui. Ai, Aí, pode perguntar. o que fazer pra, tipo, começar esse processo de autoaceitação? Entendeu? Falei. Sim. É boa a pergunta? Você pegou, ele pegou até o microfone pra Sim, eu dei para ele o microfone. Você vai também falar daqui a pouco. fazer gosto daquelas. O seu é o rosinha. tá Meu bom? rosinha. Como começar um processo de autoaceitação, Otávio, é ir para terapia. Porque assim, dá para fazer sem terapeuta? Dá. Só que aí o caminho é mais demorado, né? Então, quem tem pressa, procurar um profissional e ir buscando no inconsciente por que você, e na verdade talvez a sua criança, não se aceita. Então, o que aconteceu lá na sua infância que você, criança, se sentiu não aceito? Então,
algo que você fez e você foi reprovado pela sua mãe, ou pelo seu pai, ou pela sua avó, pelo seu avô, por quem cuidou de você, né? Quem fez a função de pai e de mãe, e você leu aquilo como eles não me aceitam. Então aí você deixa de ser você, você vai criando camadas para ser aceito. Então você começa a ser uma pessoa para ser aceita pelos outros. Aí você começa a fazer coisas que os outros querem que você faça e não o que você realmente quer. Então, como você vai criando todas essas barreiras para ser aceito, né? Porque a gente quer se sentir amado, né? Esse é o grande, é se sentir amado. Então a gente faz qualquer coisa para se sentir amado e aceito. E aí, nesse processo de terapia, é quebrar essas barreiras que você criou ao longo da sua vida. É ir quebrando e chegar em você. A essência, o verdadeiro Otávio, a identidade. Quem que é o Otávio? Do que ele gosta, o que ele quer fazer e fazer, sem querer ser aceito. Porque aí, você quebrando todas essas barreiras e chegando em você, nossa, eu gosto disso. E não me importa se as pessoas vão aceitar ou não. Eu aceito. E para mim tá tudo bem. E aí a sua vida fica linda e leve. Essas pessoas, tipo, que acaba, né, fazendo a gente gerar isso porque a gente quer elas perto. Por exemplo, a família. Você vai falar alguma coisa pra família que a família vai se distanciar de você. Entendeu? Porque você é diferente deles. Então, sim, complicado. É o medo de perder também. É É o medo de perder. Sim. Qual que é a maior dificuldade dos homens por procurar um terapeuta sexual? Então, É medo de exposição, talvez? Sim, eu acredito que é essa ideia ainda de se sentir menos homem. É de se sentir fracassado. Porque o homem, ele é forte, o homem é poderoso, ele é o que faz isso, que faz aquilo, entendeu? Ele não pode chorar, ele não pode mostrar seus sentimentos. Então, olha quantas camadas que tem aí. Sim. E aí a pessoa não busca por causa de tudo isso que está aqui na mente. Então, aí o que vai acontecer? Quando ela tiver quase não andando, de dor no corpo, ou quando o amigão não estiver mais funcionando, né? Porque para ele ser homem tem que ter um desse aí funcionando. E aí eles buscam na dor, né? Na dor. Quando tá quase assim, né? 6,5 total. Isso. Eu acredito que seja isso. Pode ser que daqui a um tempo eu mude de ideia. Conhecendo mais homens, eu descubra que não seja isso. Mas hoje eu acredito nisso. Respondido. Você já fez essa pergunta? Você não usou o microfone? Eu ia falar isso, que ele não usou. Agora ele vai ter que fazer outra pergunta. Ai, gente, agora... O que você me pergunta? Agora eu vou perguntar. Já fiz um, agora eu tenho que Corta isso, hein? Agora quem faz pergunta alguma, gente? Eu tô pensando em uma, mas eu não sei se é boa. Pode perguntar. Tem Não coisa existe corta. pergunta boa e não existe pergunta ruim. Tá, tem que pegar É alguém de que tá falando. Fala, Otávio. Fala, Otávio. ó. Por exemplo. Não, vou ficar com esse mesmo. Programação, Para esses homens que agora estão tentando se aceitando bissexuais, o que você indica para eles é falar na conversa com a mulher? Tipo assim, porque ele tem uma esposa, ele tem os filhos. Tipo assim, como que ele vai... Sim, entendi sua pergunta. Entendeu? Eu acredito que depois que ele aceitar, fica mais fácil de levar isso para o outro. Porque não queira levar para o outro se você não se aceitou primeiro. Porque como a pessoa vai te aceitar se nem você se aceita, né? Então, o primeiro passo é aqui dentro, que a gente veio falando. Primeiro aqui e depois fora. Mas é trazendo o que você acha, o que você acredita para essa pessoa aos poucos.
Então, um post sobre aquele assunto. E o que você acha desse assunto? Trazendo pessoas que são daquela forma, conversando para ela ver que são pessoas totalmente igual a todo mundo, entendeu? E trazendo esse mundo, né? Não é que é outro mundo, estou querendo dizer assim, no que você acredita, trazendo para essa pessoa aos poucos e de uma forma, aí você vai também saber como se comunicar, porque tem a forma assertiva de se comunicar e falar, botar para fora. E assim, vai ser um tiro? Vai ser um tiro. Só que aí você tem que estar também assim preparado que você pode perder, mas como você pode aumentar o amor daquela pessoa por você. Por você. Sim. Né? Mas você tem que... uma sempre faca de tem os dois gumes, lados. Né? E porque você não pode viver uma vida toda escondendo, porque aí você está querendo ser aceito, né? Pela pessoa. Então, assim, nossa, e se ela não me aceitar? E se ela for embora? Se ela for embora é porque ela não te ama. Porque se ela entender, né, que não importa se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher... mas aí acaba entrando naquele... É o amor fato de agradar. Sim, sim. E acho que as duas partes, né? De Das duas aceitação partes. também, Não é só a aceitação da pessoa que está como protagonista da história, mas de quem está ao seu redor também. Sim. E aí você se aceitou, se a pessoa não te aceita porque ela não te ama também, ou porque ainda ela não tem essa compreensão, né? Então a gente não pode julgar porque ela está em um nível de compreensão. E partir para outra e encontrar alguém que acredite no que você acredita. Sim. Né? É que eu acho assim... Chegar pra pessoa e fazer assim, ó, você vai Só que não é simples da forma que a Não, gente está trazendo. não A gente sabe que é é uma coisa... Tirando de uma forma mais simples, eu também tô fazendo umas brincadeiras que a gente vai chegar pra pessoa e falar assim, você vai aceitar sim, ó, com o negócio, falar assim, agora você vai. É um processo... É um processo demorado. Denso. É denso. denso. Eu acho que, na verdade, é mais denso do que a homossexualidade. Então, mas a homossexualidade eu também acho É complexo. complicado, Só que eu não vejo a necessidade de você pegar e falar assim, olha, eu sou isso, entendeu? Exato. Eu não vejo isso. Exato. Foi o que eu debati sobre, Sim, entendeu? Porque eu não há falei, qual a necessidade. necessidade de eu chegar e falar que é ou não é? Sim, Entendeu? esse é o nível que a gente fala, que todo mundo deveria estar lá, mas é que ninguém está lá ainda. Dessa Mas compreensão. Não, é aquela, por exemplo, não precisa chegar... Eu acariciando a borrachinha aqui, ó. Você não precisa chegar lá e falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem que ter explicação. Quem tem que ter explicação é quem está dentro de casa. Mas no caso... Que eu também acho que da não tem. do bissexual, eu acho que é mais complicado, principalmente no caso se ele constitui família. Ah, sim. Mas eu falo assim, da parte do homossexual, porque ele não tem nem pra família, eu acho. Não porque tem necessidade. alguém da família chegou e falou assim, olha, sou eu sou hétero. É nesse sentido, entendeu? Que se ele não deu satisfação, por que eu tenho que dar, entendeu? Exato, não tem necessidade. Eu acho que é uma condição natural do ser humano. Qualquer uma das três que seja, entendeu? Agora eu não entendo por que a gente tem que chegar e falar assim, olha, eu sou gay. Isso. Eu sou bi. Por que a pessoa não fala assim, olha, eu sou fulano de tal, eu sou hétero, tudo bem? Tô chegando aqui. Porque se a gente for analisar historicamente, a homossexualidade, a bissexualidade, ela sempre existiu. Sempre existiu. Sempre É que existiu. ninguém nunca E via. ninguém precisou falar se eu não gostava quis de homem. entrar em debate, porque senão ia entrar em religião, ia entrar em história, ia arranjar confusão. É que aí entra igreja, entra a sociedade. Exato. Né? E Foram colocando... a gente sabe que dá sempre confusão quando coloca esse tipo de assunto. Dá, muito. E aí, como veio a igreja e a sociedade e colocou essas coisinhas na nossa cabeça, e aí a gente foi passando de geração para geração, a gente traz isso até hoje, e por isso que o homem tem essa dificuldade de trabalhar esses assuntos, e é o que eu estou falando, é pegar esse homem, trabalhar a PNL, que é tirar isso da cabeça e botar coisa nova. Sim. Exato. Tirar a gente não tira, tá? Tô falando assim de uma forma, mas vai ficar lá pro resto da vida, né? Nesse corpo.
mas Não é tirar. criar outro caminho. É fazer uma Tipo- reprogramação mental. Tipo assim, ó, sabe aqui, quando você precisa atravessar um matagal, e aí você atravessa, vira um caminho. É aquele caminho que, se você estiver correndo, que você vai passar por ele. É fácil fazer outro caminho com mato alto? Não é fácil. Você vai querer fazer outro caminho? Não, você vai querer passar nesse que está pronto. Mas o autoconhecimento é esse, é fazer novos caminhos. Porque esse não me serve mais, eu preciso Exato. abrir outro. Né? Essa é a programação neurolinguística. Vamos finalizar então? Sim. Vamos. Eu queria que vocês deixassem aqui para os nossos seguidores como que eles entram em contato com vocês profissionalmente, né? Para procurar o trabalho de vocês. Eu tenho o Insta, que é ota_Felipe. Quem quiser pode entrar em contato. Eu tenho meus 2 instas. Um deles é o dudacardoso.o, que é o meu perfil mais voltado para a parte de fotografia, e tem o da Effect, que é Effect Solucoins no Instagram. Ambos são perfis no Instagram. Beleza, e vocês me acham no Instagram, Márcio André Emídio, e no YouTube também, Márcio André Emídio, ok? Ou pela palavra OMS, né? Tem o site OMS também, que fala dos meus atendimentos, para quem quiser ser atendido por mim. Pode ser atendimento online, pode ser presencial. Presencial é aqui na cidade de Marília, onde eu moro, mas eu atendo muitos clientes, muitos homens do Brasil todo. Tá bom? Quero agradecer muito a presença de vocês, gratidão do fundo do meu coração pelo que vocês trazem, né? Porque o projeto Trabalho Homens, ele não existe sem vocês. Inclusive o Giovanni, Nós que eu agradecemos. coloco aqui o Jesse também, o Pedro, minha esposa. Sem eles, esse trabalho não estaria acontecendo. Muito obrigado. Agradeço, gratidão. Namastê. Aí a gente manda tudo. Namastê.